Agora, nesse tópico 4, nós vamos fazer o estudo dos íons e compostos iônicos. Então, quando um átomo ou molécula perde elétrons, eles ficam com carga positiva. Por exemplo, o sódio ele perde um elétron e se transforma em um cátion Na+. Então, íons com carga positiva são chamados de cátions. Quando um átomo ou molécula ganha elétrons, eles ficam com carga negativa. Por exemplo, quando o cloro ganha um elétron, ele se transforma em Cl-, e íons com cargas negativas são chamadas de ânions. Um átomo ou molécula ele pode perder mais de um elétron, assim também como pode ganhar mais de um elétron. De maneira geral, os átomos metálicos tendem a perder elétrons para transformar-se em cátions, e os íons não metálicos, os ametais, tendem a ganhar elétrons para se formarem ânions. E nós podemos fazer uma previsão das cargas iônicas, apenas relacionando o átomo com a sua posição na tabela periódica. Então, o número de elétrons que um átomo perde está relacionado à sua posição na tabela periódica, assim também como o possível número de elétrons que ele possa vir a ganhar. Então, a gente representa aqui essa tabela periódica indicando alguns cátions e ânions mais comuns. Por exemplo, o hidrogênio ele pode perder um elétron e se transformar no cátion H+, mas ele também pode ganhar um elétron e se transformar no ânion H-, chamado de hidreto. Vai depender com qual átomo que o hidrogênio está combinando, porque o átomo mais eletronegativo tende a ficar negativo e o menos eletronegativo vai ficar positivo. A eletronegatividade é uma propriedade periódica que nós vamos explicar mais à frente no capítulo sobre propriedades periódicas. Já os outros metais da coluna A da tabela periódica, já que na coluna A indica que todos os átomos aqui têm um elétron na última camada, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, eles têm a tendência de perder um elétron para se transformar em cátion Na positivo, mais um. Na coluna 2A, eles têm 2 elétrons na última camada, a exceção do berílio aqui, que pode formar ligações covalentes também, a gente vai ver isso mais à frente no capítulo de ligações químicas. Os outros metais alcalinos terrosos, eles tendem a perder 2 elétrons que estão na última camada e formar cátions com carga 2+. E o alumínio, que está na 3A, por ter 3 elétrons na última camada, ele tende a perder esses 3 elétrons, gerando um cátion 3+. Aqui nesse meio nós encontramos os ametais. Os ametais, geralmente, eles são mais eletronegativos e tendem a ganhar elétrons. Por exemplo, na 7A, o flúor ele tem 7 elétrons na última camada, para ficar com 8 basta ele ganhar mais um elétron, por isso que a carga negativa mais comum para ele é -1. Assim como o cloro Cl-, o Br também é Br-, esqueceu de colocar a carga aqui, e o iodo I-, também esqueceu de colocar a carga aqui. Já na 6A, os átomos têm 6 elétrons na última camada e tendem a ganhar 2 elétrons para ficar com 8. Então, por isso que o oxigênio, a carga 2- mais comum para ele, ele pode adquirir outras cargas, como -1, por exemplo. O enxofre é 2-, que esqueceu de colocar o sinal, o selênio 2- e o telúrio também é 2-. Então, os ânions aqui mais comuns na 6A têm carga 2-. E na 5A, representando aqui o nitrogênio, eles têm 5 elétrons na última camada, a tendência de formar ânions com 3 cargas negativas, para poder ganhar 3 elétrons e ficar com 8, que é a regra do octeto que nós vamos lembrar lá no capítulo de ligações químicas. Agora, nitrogênio, ele pode assumir cargas positivas também, principalmente se ele estivesse ligando a um átomo mais eletronegativo do que ele, como por exemplo o oxigênio, que vai ocorrer em alguns ânions ou ácidos, que vão ser moléculas. Da mesma forma que o enxofre pode adquirir carga positiva, selênio e telúrio também. Assim como o cloro, o bromo e o ouro também pode adquirir cargas positivas. Então vai depender com que átomos eles estão ligados. Se eles estão ligados com um átomo mais eletronegativo do que eles vão adquirir cargas positivas. Mas isso vai ser estudado lá no capítulo de ligações químicas. Aqui, essa tabela quer indicar para vocês a previsão de cargas iônicas, ou seja, se esses compostos se esses átomos vão formar compostos iônicos, tá certo? Bom, então falando de composto iônico, nós vamos explicar como eles são formados. Então a grande parte da química envolve a transferência de elétron entre substâncias ou entre átomos, para formar a ligação iônica. Por exemplo, a formação do NaCl.
o átomo de sódio neutro, ele deve perder um elétron para se transformar em um cátion, que é o Na+. O sódio neutro, na natureza, ele não vai ser encontrado, porque o sódio é um átomo muito reativo, ele tende a perder muito facilmente o seu elétron de valência. Então, em contato com a água, o sódio metálico neutro, ele reage tão violentamente, produzindo gás hidrogênio e liberando alta energia. Essa alta energia liberada nessa reação do sódio com água faz com que o gás hidrogênio também produzido na reação pegue fogo. Né? Então, esse sódio metálico nós conseguimos extrair ele da natureza fazendo a eletrólise do NaCl. Então, o elétron que o sódio vai perder, ele tem que ir para algum lugar. Então, dessa forma, ele é transferido para um átomo de cloro na formação do NaCl, que então se transforma num ânion Cl-. Então, se o sódio vai perder elétrons, alguém tem que receber esses elétrons, nesse caso é o cloro, para formar o Cl-. Então, os íons Na+ e Cl- ligam-se para formar o cloreto de sódio, que é mais conhecido como sal de cozinha. E aqui nós mostramos um retículo cristalino do NaCl, representado por essas bolas aqui, e aqui a foto de um cristal de NaCl visualizado no microscópio. Então, o que acontece é que o átomo neutro de sódio tem uns elétrons, tem um elétron na última camada, ele perde esse elétron para se transformar no cátion Na+, enquanto ele perde esse elétron, e quem recebe esse elétron é o cloro, que tem 7 elétrons na última camada. Quando ganha este elétron, passa a ter 8 elétrons na última camada, gerando o íon Cl-, conhecido como cloreto. Então, nessa figura aqui, mostra a bola verde representando o Cl- e a roxa o Na+. Então, existe sempre uma atração entre o cátion e o ânion. E aqui você tem o desenho de um retículo cristalino. Então, quando eu escrevo NaCl, eu não estou indicando uma molécula, estou indicando um composto iônico. E NaCl indica a proporção de sódios e cloro que existe no retículo cristalino. Ou seja, se é Na1, Cl1, então, se tiver 1 milhão de íons sódio, vai ter 1 milhão de íons Cl-. Então, em um composto iônico, nós sempre vamos simplificar a fórmula. Nós nunca vamos escrever múltiplos, tá? Vamos sempre escrever a fórmula mínima em um composto iônico. Já num composto molecular, como nós vimos na aula anterior, nós podemos escrever a fórmula como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, H2O2, sem simplificação nenhuma, porque lá é uma molécula, lá não é um composto iônico. Então, compostos iônicos, a fórmula de um composto iônico, ela indica a proporção mínima que existe dos íons no retículo cristalino. Então, como existe uma forte atração entre o cátion e o ânion, essa força chamada de força eletrostática, todos os compostos iônicos eles são sólidos, né? Bom, o importante aqui é observar que não existem moléculas de NaCl facilmente identificáveis na rede iônica, como eu acabei de explicar. Portanto, não podemos usar fórmulas moleculares para descrevermos substâncias iônicas. Vamos considerar um outro exemplo aqui, que é a formação do nitreto de magnésio, cuja fórmula é Mg3N2. Como é que a gente chega nessa fórmula? Bom, o magnésio está na coluna 2A da tabela periódica e ele tende sempre a perder 2 elétrons para formar o cátion magnésio 2+. Já o nitrogênio, que está na coluna 5A da tabela periódica, ele sempre tende a ganhar 3 elétrons para se transformar num ânion, onde ele vai formar uma ligação iônica. Então, para uma substância neutra, o número de elétrons perdidos e o número de elétrons ganhos deve ser o mesmo. Então, se o sódio vai perder 2 elétrons e o nitrogênio vai ter que ganhar 3, então nós vamos ter que fazer uma combinação entre o magnésio e o nitrogênio para que esse número seja satisfeito de igualdade entre os elétrons perdidos e elétrons ganhos. Então, no entanto, o magnésio só pode perder elétrons de 2 em 2. O magnésio não pode perder 3 elétrons, ou apenas 1. E o nitrogênio só pode receber elétrons de 3 em 3. O nitrogênio não pode receber só 2 ou 1. Consequentemente, o magnésio precisa perder 6 elétrons. 2 vezes 3, enquanto o nitrogênio precisa ganhar 6 elétrons. 3 vezes 2. Ou seja, 3 átomos de magnésio vão formar 3 íons Mg2+,
o que vai totalizar, então, 3 vezes 2 mais 6 cargas positivas. E 2 átomos de nitrogênio para formar 2 íons N3-. Então, que você vai ter 2 vezes 3, menos 3, você vai ter 6 cargas negativas. E aí você vai ter os números equivalentes de elétrons perdidos e elétrons ganhos. Então, portanto, a forma tem que ser Mg3N2. Ou seja, como que a gente escreve essa forma? Sabendo que a carga do magnésio é mais 2 e do nitrogênio menos 3, basta que você pegue esse menos 3, coloque para cá, e o mais 2 e coloque para cá. Né? Você inverte essas cargas. Se esses números forem múltiplos, né? Se aqui fosse 4 e 2, você deveria simplificá-los no caso de um composto iônico. Tá certo? Então, finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.